Metade da área de vegetação nativa perdida entre 1985 e 2023 fica na Amazônia, um dos estabilizadores do clima no continente. Mas quais os impactos para o meio ambiente? Nós vamos saber agora com o professor de Economia e Direito da FGV, Daniel Vargas. Daniel, seja bem-vindo, amigo. Satisfação recebê-lo mais uma vez aqui no AgroTarde. Sempre bom falar com você. Tem um tempo, né? Você veio falar comigo na sua estreia aqui com a gente como colunista, agora está de volta. É muito bom tê-lo aqui. Mas é um dado alarmante, né, cara? Metade da vegetação perdida nesse tempo todo aí é algo que chama muita atenção, não é mesmo? Olha, Tiago, primeiro, muito obrigado, é um prazer estar de volta falando com você. Eu interpreto esse estudo realizado pelo MAP Biomas de duas maneiras. Por um lado, apresenta uma evolução do uso da terra no Brasil nas últimas 3 décadas e mostra como esse uso da terra impactou diferentes biomas, o bioma florestal da Amazônia, o Cerrado, entre outras áreas. Então isso nos dá, digamos assim, uma capacidade de fazer uma análise dinâmica de como o Brasil tem evoluído, como tem se desenvolvido, o que significa do ponto de vista ambiental. O primeiro sinal desse estudo que você destacou é que nós chegamos a 33% da área nacional hoje desmatada. Mas, por outro lado, significa também que nós temos quase 65% do território ainda na forma que Deus nos deu. Para se comparar, outros países evoluíram desmatando muito mais para conseguir chegar em níveis como nós temos hoje. O que não significa que isso não seja um sinal de alerta. Nós sabemos que a preservação, em particular das florestas, tem um papel muito relevante para garantir o equilíbrio do ciclo hidrológico, a dinâmica de chuvas, que abastece o nosso agro e também as nossas fontes de energia hidrelétrica. Então, por um lado, esse alerta é um alerta de precisamos aprender a crescer com menor impacto ambiental, mas, por outro lado, me parece também um sinal de alento, né? Um país que tinha 120, hoje tem 220 milhões de pessoas, que importava alimento, que hoje exporta para boa parte do planeta. Tinha 3.700 cidades, hoje tem mais de 5.500. E fez tudo isso em uma parcela relativamente pequena de território utilizado nesse período. Pois é, e o que é que nós podemos então imaginar de responsabilidade que sempre acaba em cima do agro, né? Como você disse, nós temos aí uma parte grande de desmatamento, tem aquela parte que é legal e é ilegal, na Amazônia não é permitido, não pode ter de nenhuma forma, mas acaba sempre os grileiros derrubando ali, os madeireiros fazendo também, e isso sobra para quem está produzindo. Como é que a gente consegue tirar então o agro brasileiro como culpado para essas questões que acontecem na Amazônia, hein? Eu acho que aqui é importante diferenciar o todo das partes. Em relação ao todo, são duas as mensagens do estudo. A primeira, o Brasil precisa aprender cada vez mais a avançar com menor impacto ambiental. Chegamos até aqui, conseguimos os nossos méritos, o nosso futuro depende da gente aumentar produtividade sem expandir fronteira, em particular sobre áreas florestadas públicas. A segunda mensagem é que o nosso relativo sucesso agora também exigirá de nós mais ação, mais responsabilidade como país como um todo. Agora, quando nós olhamos para situações particulares, também é importante nós observarmos que as ilegalidades precisam ser combatidas onde elas existem. Mas o fato de existirem algumas ilegalidades pontuais, elas são concentradas. Não pode servir de licença ou desculpa para colocar a culpa ou a responsabilidade em toda uma profissão. Não é porque um médico comete uma falha que a medicina deve ser culpada. Não é porque um advogado age de forma ilegal que a advocacia deve ser proibida. Não é porque existem algumas pessoas fantasiadas de agricultores cometendo crimes que a produção de alimentos deve ser desprezada ou ridicularizada no Brasil. É o contrário. A vasta maioria da nossa produção não só é sustentável, como dá uma imensa contribuição econômica, alimentícia e ambiental para o planeta. Nós somos modelo e exemplo, mas essa exemplaridade não pode ser ocultada pelos danos de alguns. Para nós encerrarmos, está sendo lançado nesse momento aqui em Brasília, no Palácio do Planalto, uma cooperação entre todos os poderes, os 3 poderes, para modernizar a lei ambiental. É um caminho para a gente poder mudar essas situações que acontecem tanto no agro, quanto com a indústria, quanto com o poder público também, essa unidade agora para de fato a gente mostrar para o mundo, olha, estamos fazendo a nossa parte muito bem feita? Olha, eu acho que sempre é importante pensar em maneiras de revigorar, de qualificar
a nossa gestão ambiental e econômica de forma integradas. De 2003 a 2014, o Brasil mostrou para o mundo e para si mesmo que ele consegue reduzir o desmatamento. Nosso desmatamento atingia a casa dos 30 mil quilômetros por ano e nós reduzimos esse número para em torno de 4.500 quilômetros quadrados ali por volta de 2013. O que nós não conseguimos fazer naquela época foi construir economias alternativas que permitam o avanço, o crescimento, a inclusão produtiva sem desmatamento. Agora, a grande tarefa, a meu ver, não é apenas reforçar o punitivismo ambiental, é reforçar a infraestrutura de aumento de produção e de produtividade sem que isso gere uma expansão sobre novas áreas. Eu diria que se há um projeto ambiental fundamental em um país como o Brasil, que ainda tem boa parte da sua população pobre, vivendo em regiões florestadas, é de criar prosperidade econômica. Não há política ambiental mais bem-sucedida no Brasil hoje, a meu ver, do que uma política de crescimento, de geração de renda e riqueza lá no interior do país. O recado está dado, nós vamos ficar acompanhando essas e outras mudanças que são tão importantes, mas de olho nesse dado que de fato chama muita atenção aí, dessa perda toda aí de mata nativa. Ainda bem que você trouxe para a gente, que boa parte dela ainda está aí viva, verde e, claro, abastecendo o mundo com oxigênio muito bom, que isso aqui importa e a gente deve fazer sempre. Meu amigo Daniel, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Volte mais vezes, viu? Bom tê-lo aqui com a gente. Até a próxima. Sempre um prazer, conte comigo, Thiago.